A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Amém. Eu sou o pastor Ivomar Lopes, do Ministério Pleno Poder de Deus. Ministério este confiado à pastora Maria Lopes, por Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Eu venho até vós hoje deixar uma palavra nesse culto relâmpago. Por que culto relâmpago, pastor? Para quem não está acostumado. É um mini culto, é uma palavra que é postada para as pessoas que estão no grupo. Algumas estão acamadas, outras estão em hospitais. Então nós levamos essa palavra para conforto e zelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vou deixar uma palavra aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Essa é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nós trazemos hoje, nos dias atuais, para nós. Por que eu escolhi essa mensagem? Inclusive, eu vou deixar mais uma. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. Essas mensagens eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e comecei a pensar nas lutas que tenho tido pela melhora da minha saúde. Eu tenho andado com a saúde meio debilitada e em nenhum momento eu me senti abatido. O Senhor tem me regenerado as forças, apesar de limitações, mas o Senhor tem me ampliado o desejo de dar graça. Por quê? Porque se eu estou respirando agora, é porque Ele está permitindo. E o Senhor tem planos para os seus, o Senhor tem objetivos para os seus. Eu, agora há pouco, estava conversando com um rapaz que trabalha aqui em frente e ele dizendo que o Senhor é bom, porque apesar do tempo chuvoso, ele conseguiu terminar a sua tarefa. E eu disse, o Senhor é muito bom. Aí ele me disse, olha, pastor, eu estou sentindo necessidade de procurar uma igreja. Eu falei assim, irmão, então procura aquela, pede a Deus, ao Espírito Santo, que te leve àquela que você sinta confortável, você se sinta útil, você se sinta conectado ao vaso, ao canal de bênçãos da igreja, que você se sinta em casa. Que nós necessitamos congregar, necessitamos de orações uns pelos outros. Tem muita gente que diz, depois da pandemia eu vou ficar em casa. Isso aí é seu livre-arbítrio. Eu acho que é necessário, a palavra do Senhor diz que é necessário nós congregarmos. Porque quando nós estamos congregando, estamos recebendo uma palavra e estamos orando uns pelos outros. Esse é o mandamento, orai-vos uns pelos outros. E ele olhou para mim e disse, sabe, pastor, meu filho que estuda na PAI, ele disse a mesma coisa já tem uns dias. Ele diz, papai, nós precisamos procurar uma igreja, pai. A gente tem que orar, a gente tem que estar junto. A gente precisa orar pelas pessoas para Deus abençoar a gente. Olha vocês vendo, amados, o ser humano ele é crítico. Quando fala que uma criança estuda na PAI, ele pensa logo uma criança deficiente, uma criança que tem os pensamentos, o uso do cérebro reduzido. Pelo contrário,
O Espírito Santo do Senhor está usando essa criança mais do que muito doutor por aí. Ele está usando essa criança para conduzir o seu pai, a sua mãe, a sua família para uma igreja. Aleluia, glórias a Deus. E a gente vê, amados, a gente vê muitas pessoas dentro da igreja deixando esse amor secar, deixando esse amor morrer. A pessoa começa com muito calor, como diz a minha pastora, chega cheio do fogo do primeiro amor. E com o passar do tempo, vai deixando cair na rotina, vai deixando a coisa amenizar. Não, depois eu oro. Não, depois. Amados, deixa eu te dizer, a paixão é aquele amor que pega fogo e se apaga. Mas o amor verdadeiro é aquele amor que ele é sempre contínuo. Ele não é acelerado, ele não é lento. Ele é perseverante e ele é fiel, ele é leal. Ele não muda de rumo. Feito peixe quando a maré muda. A maré mudou para a direita, ele vai para a direita, para a esquerda, vai para a esquerda. Feito uma gaivota, que ela voa, plana de acordo com as térmicas. Então, amados, nós que servimos ao Senhor temos que ser comedidos, temos que aproveitar esse calor que nós temos no primeiro amor e abaixar a cabeça nas escrituras, pedir, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá a água, aquela água que quem beber dela não terá mais sede, Senhor. Usa-me, Senhor, me quebra, me esmiuça. Mas muitas pessoas não querem ser quebradas. Por quê? Porque certos pecadinhos, ela ainda não se tocou que aqueles pecadinhos são pecadões. Não existe pecadinho anão, pecadinho gigante, são pecados. E que aquilo vai fazer você se desvirtuar. Eu já vi crente, fica viúvo, ou a esposa vai embora, o indivíduo abandona Deus porque entra no fulgor que precisa achar uma companheira, não pode ficar sozinho. Eu já vi crente perder o marido, ou o marido a deixa, e ela pega e esfria na obra do Senhor, que não pode ficar sozinha, não pode ficar desamparada. Amados, o teu Deus não te desampara. O teu Deus, ele é perfeito. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que ele te dê um varão, uma varoa, que seja bênção na sua vida, seja bênção com você na obra de Deus. Olha, você não precisa ficar feito uma desvairada, um desvairado, um louco que fica aí olhando para todo lado, desesperado, dando tiro para qualquer lado, usando essa metáfora. Não! Ore ao Senhor, peça ao Senhor que te abençoe com um companheiro, com uma companheira. Que seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um homem trabalhador, seja uma mulher honesta, uma mulher digna, uma mulher trabalhadeira. Eu já vi crente desviar da igreja porque ficou desesperado. Ao invés de ele dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor lhe deu o viúvo, por exemplo, o Senhor lhe deu uma companheira. E que se for a vontade de Deus, ele dará outra pro resto da sua vida. Se não, se concentre na obra. Se a sua esposa, seu esposo te deixou, foi embora, por mais que doa, que somos carne, mas deposite o seu coração ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, eu não sei viver sem um companheiro, uma companheira, eu não gosto de ficar só. O Senhor não quer que você fique só, amados. Não, Ele não quer. Enquanto Ele não te abençoar, ver que você está pronto, você está pronta,
para ser abençoada, abençoada com a companhia, o Senhor mandará o Espírito Santo do Senhor que encher esse espaço no seu coração e você vai jubilar, você vai louvar, você vai profetizar em nome do Senhor. Mas orem, dê graças ao Senhor pela sua vida. Olha, se nós estamos respirando, é que o Senhor nos abençoa. Se você está assistindo esse vídeo, é porque o Senhor está abençoando o ar entrar no seu pulmão. Pô, você já parou para pensar o movimento que acontece para o ar chegar no seu pulmão e você está vivo? Tem pessoas que ficam murmurando por usar óculos. Eu dou glórias a Deus que pelo menos o Senhor permitiu que com óculos a minha vista fique boa. Eu sei que apesar de eu estar passando por um momento de lutas com a saúde, mas glórias eu dou a Deus. Por quê? Porque deixou a minha boca, deixou a minha voz. Eu posso ouvir os louvores, eu posso ouvir as orações, as intercessões. Eu posso orar, interceder. O Senhor deixou as minhas duas pernas. Muitas das vezes as pessoas são ingratas. Elas desviam por qualquer motivo. Se chegam cansadas do serviço, não lembro nem de dar glória a Deus por ter um serviço naquele dia. Enquanto ela chegou cansada, tem gente que está cansado de andar procurando serviço. Tem gente que murmura. Murmura porque o pastor não me deu oportunidade. Murmura porque eu não consegui louvar hoje. Olha, se você ia fazer para o homem, você não ia louvar. Você ia cantar. Porque se você preparou um louvor, mesmo que o homem não deixou você louvar, o Espírito do Senhor sondou o seu coração, e o seu louvor, a sua palavra, que você ia, da sua oportunidade, chegou aos céus. E você não vive de elogios de homem. Você está vivo pela graça de Deus. Guarde isso no seu coração. Aquele homem ali fora, e eu disse para ele, precisou de eu estar conversar com ele, para me lembrar ele, que o Espírito Santo estava gritando no ouvido dele. Estava usando o filho dele, que não conseguia estudar na escola comum, estuda na escola da Pai, para levar ele para a igreja. Quantas pessoas estão do seu lado? Quantas coisas estão acontecendo do seu lado, está gritando para você vir para o Senhor, para você se dedicar mais ao Senhor. Às vezes você trabalha 12 horas, chega em casa, passa mais 5 horas mexendo nas redes sociais, à procura de uma namorada, à procura de um namorado, ouvindo música que não vai elevar o seu espírito, e você reclama, diz que está cansado, cansada de orar, meia hora, 40 minutos. Você não sabe nem o que é agradecer a Deus pela vida do seu patrão que está abençoando o alimento na sua panela. A energia que está na sua casa é Deus que está abençoando a vida do seu patrão para manter o seu serviço. Lembre-se de dar graça. Seja humilde, seja agradecido. Eu vejo nos tempos atuais muito crente por aí desesperado por encontrar um cônjuge. Amados, amadas, vocês podem até falar assim, mas o pastor é casado, por isso que ele está falando isso. Sou casado, sim, há 32 anos, vai completar agora. Mas vocês não sabem da minha história. Eu tinha 14 para 15 anos, eu trabalhava na lavoura.
Ninguém queria namorar um boia fria. E eu orava. Eu trabalhava o dia inteiro na roça, estudava, chegava do colégio à meia-noite. Ainda ia enjoelhar na cama e orar para Deus me dar uma companheira, uma amiga, alguém para dividir uma vida comigo. Eu tinha 15 para 16 anos e eu orei, continuei orando. Aos 22 anos, depois que eu me formei, eu chego numa cidade para trabalhar e quem que eu encontro? A moça que foi minha primeira namorada e a minha esposa. Não foi eu que encontrei, não, não existe isso. Foi o Senhor que abençoou e trouxe ela para mim. Ela disse para todo mundo que Deus ouviu as orações dela e me levou para ela. Isso é fruto de oração. Crente, ore mais, ore mais. Oh, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um versículo aqui que diz, para mim fechar o meu culto relâmpago de hoje, não estejais inquietos por coisa alguma. É a palavra do Senhor. Por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Leve as suas petições ao Senhor. Converse com o Senhor. Conversar com o Senhor é como você conversar com um amigo. As pessoas muitas vezes confundem oração com uma prosa. Uma prosa é aquela conversa jogada fora. A oração é que Deus toca no meu coração. A oração é aquela conversa que você tem com um amigo. Quando você vai conversar com aquela pessoa amiga, aquela pessoa que você sente confortável, você abre o seu peito e entrega as suas emoções. Então é que diz, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. E agora é importante, pela oração e súplicas e com ações de graça. Aleluia! E com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Que Deus lhe dê a paz que eu estou sentindo agora no meu coração. Eu tenho a certeza que eu tenho ansiedades, eu tenho desejos, eu tenho objetivos que eu quero concluir. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está me dando calma, está dizendo, filho, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Teve uma época que eu estava desesperado em parar de trabalhar a pé. Levou 8 anos de oração e Deus me trouxe um carro que eu precisava. Para muita gente fala assim, mas isso tudo? Ana orou 20 anos. Dai-me um filho, Senhor, dai-me um filho. E o Senhor deu Samuel. Então, amados, quando orar ao Senhor, não use palavras, não fique desperdiçando, não fique cansando a paciência de Deus com palavras vãs, mas abra seu coração ao Senhor. Entregue-se, mergulhe nas águas do Espírito e confie. Comece a orar.
com amor. Você não conversa com seu amigo com ódio, não conversa com seu amigo apertando ele para ter soluções imediatas. Não. O Senhor vai ouvir o seu coração, mas você tem que se entregar. Você tem que ter paciência. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê o sentimento de gratidão por Ele ser o teu Deus e por você ser servo dEle. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.